Hoje, o tema da nossa meditação é tempo favorável. Tempo favorável. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Dos versos 1 ao 17, Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao 17. É um texto muito conhecido e certamente você já ouviu muitas pregações nesse texto. E quando eu estava separando a mensagem que eu ia trazer, eu achei bem oportuno para os dias que a gente está vivendo. Então, diz assim, Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao 17. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que pode comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus faz assim para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do céu, debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, e no lugar da retidão havia mais impiedade. E fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito e um tempo para tudo o que acontece. Senhor, abençoe a sua palavra, Deus. Nós sabemos que o Senhor não tem compromisso, ó Deus, com as coisas que o homem diz, mas o Senhor tem compromisso com aquilo que o Senhor diz. Por isso diz a sua palavra, que seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Ó Deus, que a sua palavra seja constrangedora a nós nessa noite. Que ela nos constranja a nos aproximar mais de ti, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que a sua palavra encontre um lugar no nosso coração, ó Deus, e que nós possamos sair daqui certos de que o Senhor nunca falhou e nunca falhará, em nome de Jesus. Aleluia. Eu tento ficar sentada, mas não dá, né, gente? É chique, né, mas não dá. Olha só, quero começar te fazendo algumas perguntas. E como você está em casa, de repente você pode até respondê-las. Você está satisfeito? Vai tudo bem?
Como você se sente hoje? Você está sendo vencido pelas circunstâncias? Qual a sua postura de enfrentamento diante das dificuldades? Como você reage às situações que fogem do seu controle? Eu comecei fazendo essas perguntas, meus amados, porque a gente está vivendo um momento difícil. Esses dias eu estava voltando para casa com meu esposo e eu falei com ele, engraçado, nunca houve um tempo de paz, né? Sempre tem uma coisa acontecendo que nos inquieta. No mundo também é assim. A gente sempre está em crise, vocês já pararam para perceber? Toda é uma crise atrás da outra. Acaba a crise financeira, aí vem uma crise na saúde, aí vem uma coisa... É sempre, né? São desastres naturais, falta de água, tsunami, nunca está em paz. E essas circunstâncias, elas sempre existirão. Eu quero te lembrar, né, que ainda, graças a Deus, agora nós temos a nossa vacina fabricada aqui no nosso território nacional, mas isso também não é o fim das situações difíceis. Circunstâncias difíceis, aflições, problemas, né, e adversidades sempre existirão. Por isso, não espere viver uma vida isenta de problemas. E todo desafio que a vida nos apresenta, ele precisa ser encarado como uma oportunidade de nós exercitarmos a nossa fé. O que será que tem nos faltado para que a gente enxergue as adversidades como oportunidades? Eu digo isso porque o apóstolo Paulo, ele sabia, se você entregasse para ele um fubá, ele te devolvia o angu, né? Ele sabia usar as adversidades como oportunidades. Por isso ele escreveu em 2 Coríntios 12, 10. Olha o que Paulo falava. Por isso, por amor de Cristo, eu alegro-me nas fraquezas, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Isso é saber transformar o limão na limonada. Paulo, ele falou assim, eu me alegro. E ele não falou assim, eu fico feliz porque eu estou sendo insultado. Ele não falou isso. Ele não falou que fica feliz por causa da tribulação. Ele não falou isso. Ele falou assim, eu me alegro na tribulação. Ou seja, no meio da minha dificuldade, eu consigo enxergar a força do Senhor. Então, por isso eu me alegro. A Bíblia não fala assim, por tudo dai graças. Isso não está na Bíblia. A Bíblia fala, em tudo dai graças. No meio da sua dificuldade, deem graças ao Senhor. Outra coisa que Paulo também disse, Romanos 5:3, não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque, olha o segredo aqui, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Olha o que Paulo está dizendo, no meio da minha dificuldade, eu aproveito para aprender que é ela que vai me fazer ser mais perseverante no Senhor. Isso que é pegar uma situação difícil e tirar dela uma oportunidade. Aí Jesus encerra dizendo assim, Mateus 5:10, bem-aventurados, ou seja, felizes são os que sofrem perseguição por causa da justiça. Esse verso aqui, ele está entre as bem-aventuranças que Jesus disse em Mateus 5. E aí está um tanto de coisa que Jesus fala, felizes os que choram, felizes os que são pobres de espírito. E tudo isso Jesus fala porque tem algo de bom dessas situações. Jesus está dizendo assim, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, sabe por quê? Porque deles é feito o reino dos céus. O reino dos céus, queridos, vai estar cheio de gente sofrida. Por isso que a gente vai para lá. O céu é cheio de gente sofrida.
mas que venceu e por isso que mora lá. É cheio de gente sofrida. Você vai chegar lá, você vai encontrar com Paulo, com os apóstolos que foram mortos, todos ali de maneira martirizadas, com mortes terríveis. Pessoas que tiveram vidas difíceis, mas que venceram e estão num lugar onde não há mais choro, onde não há mais pranto, onde não há mais ranger de dentes, onde não tem mais pandemia nenhuma, porque eles venceram e estão ali com o corpo. Oi? Pessoal, nós voltamos, glória a Deus, glória a Deus. Nós tivemos uma queda de energia, que aqui está chovendo bastante, mas seguindo aí. Não deixe que o hiperfoco tire a sua visão do resto. Nós já fomos muito abençoados até aqui. Como eu estava dizendo, na Austrália, Israel, alguns países já estão voltando à normalidade. Aí chega a vacina, a gente está tão focado no problema, que a gente começa a pensar assim, mas será que dói? Mas como demora? Mas e se der reação? Irmãos, vamos aprender a celebrar todos os passos da nossa vitória. Vamos aprender a celebrar cada momento da nossa vida. O tempo oportuno é hoje. Hoje é o tempo de bênção. Hoje é o dia de dar graças a Deus. Será que você pode aí na sua casa levantar a mão e falar, graças a Deus, graças a Deus, nós estamos aqui. Vamos aprender a parar com esse hiperfoco e viver a vida como um todo. A nossa vida não se resume no nosso problema. Lembra disso. Às vezes você tem um problema ali com seu filho, e você fica tão focado naquilo que você pensa que sua vida está toda acabada. Ei, você tem um casamento, você tem saúde, você tem trabalho, você tem uma casa para se abrigar, e você fala, mas não é minha, é de aluguel. Irmão, você tem um teto onde você se abriga. Então, aprenda a celebrar aquilo que você tem. Em Eclesiastes 3, o sábio vem nos mostrar que a nossa vida, ela é feita de contrastes. E é nesse ponto que eu queria chegar. Eclesiastes 3, eu queria pedir a multimídia para colocar de novo na tela. Ele vem contrastando momentos. Eclesiastes 3:1. Diz assim, há tempo para todo propósito. Talvez esse seja o tempo de choro na sua vida. Às vezes esse seja o tempo de morte até na sua vida. Talvez você está vivendo um tempo de luto, mas isso também está debaixo do propósito de Deus, porque a Bíblia está falando isso. Há tempo, para tudo há uma ocasião certa. E há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Hoje, talvez, você pode estar vivendo o luto, mas o luto não dura para sempre, não pode durar. Talvez hoje você está vivendo o choro, mas a Bíblia diz assim, que o choro dura uma noite. Sabe o que a Bíblia está dizendo assim? Que vai ter dia e hora para o seu choro acabar. Mas não se iluda, porque a alegria também tem dia e hora para acabar. Porque a vida é feita desses contrastes. A gente viaja, o que todo mundo fala quando está lá na praia olhando para o mar? Não podia acabar? Não, mas a viagem acaba, queridos. A nossa vida, ela é feita de ciclos, onde tudo começa e termina. Olha o que o autor está dizendo, tempo de nascer e tempo de morrer. Olha o que está falando, tempo de matar, mas também tem tempo de curar. Aí sabe o que acontece? A gente fica hiperfocado nos momentos de dificuldade e esquece de celebrar o momento da cura. Às vezes a gente está vivendo ali uma dificuldade, a gente fica hiperfocado. Aí a gente recebe a cura, a gente quase pensa que Deus não fez mais do que a obrigação dele. Não é assim. A gente tem que aprender a celebrar. Nada como perder para a gente dar valor. Não é assim? O pastor Felipe Seaba, André, ele até brinca assim, que quantas vezes você já parou para celebrar seu joelho? Ele falou, porque você vive sua vida
como se fosse a obrigação de Deus manter seu joelho, até você romper um ligamento. Aí, você dá valor, você fala, cara, por que eu não joguei mais futebol antes, né? Por que eu não andei de bike? Por que eu não fiz? Porque ele até brinca assim, ele fala assim, porque joelho a gente dá um jeito, mas não tem muito o que fazer, não. Uma vez que ele já está arrebentado, né, você vai dando um jeitinho ali, mas não é a mesma coisa. Então, celebre. Celebre o seu joelho, celebre sua coluna, celebre os seus rins aí que estão funcionando. Viva uma vida onde você celebra os ciclos que você tem, sem desprezar os momentos de dificuldade. Porque eles também vão fazer parte. E olha o que está escrito ali. É um tempo certo. Existe um tempo certo. Não está fora do lugar. A pandemia, ela não veio fora do lugar. Nossa, nesse momento aqui, Deus perdeu o controle. É o tempo certo de Deus. Deus quer nos ensinar a ter uma vida onde a gente olha e fala assim, hoje é o tempo oportuno de Deus. Hoje é o tempo oportuno de Deus. E nós temos tudo ao nosso favor para vencer no dia mau. Nós temos 3 coisas que eu quero falar sobre elas. Nós temos o tempo a nosso favor, nós temos a vida ao nosso favor e nós temos Cristo a nosso favor. O tempo, o que a gente mais reclama nessa vida é, eu não tenho. A gente reclama até mais de não ter tempo do que não ter dinheiro. Vocês já repararam? A gente pode estar duro que for, sem grana, mas a gente reclama mais de falta de tempo do que de falta de dinheiro. A gente reclama muito, eu estou sem tempo, eu estou sem tempo, eu estou sem tempo. Mas não foi isso que o autor de Eclesiastes disse. Ele falou assim, tem tempo para todo propósito debaixo do céu. Tem tempo para tudo. Então, eu falar que eu não tenho tempo para fazer caminhada é uma desculpa minha. Porque se eu quiser, eu tenho. Eu tenho uma cliente lá no salão que ela fala, Lu, eu acordo 5 horas. Eu falo assim, bendita és tu entre as mulheres. Porque ela acorda 5 horas e vai para a academia. Ela falou, tem dia que a recepcionista chega depois de mim, porque eu preciso malhar de 5 às 7 para eu ir trabalhar. Eu falo, cara, Deus te abençoe. Por isso que ela é do jeito que ela é e eu sou do jeito que eu sou, né? Mas o que acontece? Será que a gente tem usado o tempo a nosso favor? O tempo, quando fala tempo, o tempo é o dia de hoje, querido. É agora. Porque o tempo que passou, você não pode fazer nada com ele. E o tempo que virá, você também não tem como organizar ele lá. Você não tem como trazer ele aqui para hoje. E eu sei, na última pregação também eu disse isso, né? Se a gente vive lá atrás, a gente é um depressivo. Se a gente vive lá na frente, a gente é um ansioso. Então, o presente que Deus deu para nós é hoje, é o presente, um presente de Deus para nós, para que nós o usemos com sabedoria. É hoje, o tempo é hoje. E ele não está contra nós se nós fizermos bom uso dele. Então, querido, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Velho ditado. Não adie seus sonhos. Não deixe para viver as promessas de Deus amanhã. Eu até brinquei esses dias lá em casa, que a gente lembrou do faraó, né? Quando Moisés vira para ele e fala assim, eu vou orar a Deus, uma das pragas foram as rãs no Egito. E Moisés pergunta para Faraó, olha, eu vou orar a Deus para que ele leve embora as rãs. Quando que você quer que as rãs vá embora? O que a gente ia falar? Agora, acaba agora. Ele vai e fala assim, amanhã. É assim, a parte da Bíblia do procrastinador, né, gente? Não, amanhã, eu quero que elas saiam daqui amanhã. E quantas vezes nós somos igual Faraó? A gente fala, não, amanhã eu começo, né? Então, não vamos procrastinar. Vamos parar de dar desculpa, assumir nossa responsabilidade e viver o tempo, porque ele está em nosso favor. Hoje é o dia favorável. É hoje que a gente começa. Outro ponto que está ao nosso favor é a vida. Ainda mais nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, querido, nós somos vivos. A gente está aqui respirando sem uso de respirador. A gente não está entubado.
E ainda que nós estejamos até o último fôlego da nossa vida, a Bíblia nos convida a todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Não desperdice a sua vida, use a sua vida para louvar ao Senhor. Olha o que diz aqui em Eclesiastes 9, de 7 a 10. Olha o que o sábio diz. Eu falei que eu gostei, que ele falou que a gente tem que comer. Olha aqui que ele fala. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida. Isso a gente sabe, né? Coma com prazer a sua comida. Olha o que ele está falando. Celebre a sua vida. Coma com prazer, beba seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja, olha aqui, gente, para a gente não ficar largado em home office dentro de casa. Esteja sempre vestido com roupa de festa. Sabe o que é isso? Põe uma camiseta bonitinha, mesmo estando em home office, porque você tem um trabalho, amém? Você tem emprego. Sabe o que o autor que está dizendo? Celebre a sua vida. Use roupas de festa. Eu vi que na cultura árabe, as pessoas tendem a ficar muito vestido, muito bonito em casa. E eles acham estranho que nós, ocidentais, a gente se arruma para os de fora. E dentro da nossa casa, a gente fica mulambado, né? Só que o Eclesiastes aqui está falando, esteja sempre vestido com roupa de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Pinte o cabelo, dá uma escovada no dente, né? Desfrute a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus te dá, que Deus dá a você debaixo do sol, todos os dias sem sentido. Ou seja, mesmo que você não esteja entendendo nada, mesmo que os dias sejam um depois do outro, celebre a sua vida, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu trabalho árduo debaixo do sol. O que suas mãos tiverem de fazer, que faça com toda a sua força, pois na sepultura, que é para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Aqui ninguém escapa, queridos. Nós vamos ver isso mais para frente. Nós não temos como burlar a regra desse jogo. E às vezes a gente fica vivendo uma vidinha de rede social, achando, né, que todas aquelas pessoas que estão rindo ali, que estão comemorando, né, estão tudo bem. Às vezes vocês vão olhar meu Instagram lá e falar, nossa, mas a vida da Luciana é perfeita. Não é. Eu tenho meus dias maus com a minha família, eu acordo com péssimo humor, então eu não sou sempre essa flor de candura. Eu também tenho meus dias maus, mas nesse dia eu estou fora do Instagram. No Instagram eu posto quando eu como um prato gostoso, quando eu estou arrumada, quando está tudo bem com os meus filhos, mas tem dia que é cada flecha que solta lá dentro de casa que você pensa, meu Deus. A vida não é muito mais do que comer, beber, trabalhar, não vamos nos iludir, só que nisso está a nossa recompensa. Quer algo melhor do que você ter a sua família em paz, com altos e baixos, porque a vida é assim, com enfermidade e com saúde, porque a vida é assim, mas nós celebramos todos os momentos, porque nós somos família. A vida é um presente de Deus, então celebre. Eu quero deixar isso bem marcado aqui para você, celebre. E em terceiro lugar, nós temos Cristo, para nos ajudar a vencer no dia mau. Eu vi uma frasezinha na internet que eu copiei, frasezinha de impacto, mas copiei, achei válida, que diz assim, Jesus venceu no deserto e Adão fracassou no jardim. O lugar não influencia, o tempo não influencia, e sim a sua postura. Jesus estava no deserto, e mesmo assim, ele foi um vencedor. Adão, com todas as circunstâncias favoráveis, ele fracassou.
nós temos Cristo. E nós somos encorajados a olhar para Ele, que mesmo tendo todas as oportunidades de negar, de pecar, Ele não o fez. Ele manteve firme a sua convicção de que Ele tinha um chamado aqui. E nós estamos aqui debaixo também de um chamado, de um propósito de, indo pelo nosso caminho, fazermos discípulos. Indo pelo nosso caminho, ganharmos o máximo possível de pessoas que, vendo a nossa postura diferenciada, se inspirarão em nós. Agora, se a gente está tão desesperado quanto eles, que diferença Cristo faz? Mas nós temos Cristo. Ainda que o mundo esteja, né, como diz a nossa canção, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Cristo precisa ser um diferencial na nossa caminhada. Em Eclesiastes 3, de 9 a 15, porque quando está falando desses contrastes, até aí a gente entende, né? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de arrancar, de plantar. Mas quando chega do 9, parece que dá uma bugada, né? Que ele fala assim, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que pode comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho. E isso é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. E a isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus fez assim para que os homens o temam. Aqui também, apesar de ter dado uma dificuldade aqui no texto, está falando de um contraste, né? Existe o trabalho e existe o fardo do trabalho. E isso foi Deus que impôs. Aqui está falando também que Deus fez coisas eternas e sobrenaturais que a gente não consegue entender. A gente nunca vai conseguir manipular o ciclo da vida, porque isso é eterno, foi Deus que deu. Por mais que eu me organize, eu não vou conseguir evitar que os problemas me sobrevenham. Eu não vou conseguir evitar, por exemplo, que uma enfermidade alcance a minha família, porque isso está na eternidade, no plano eterno de Deus. Às vezes a gente acha que a gente é o centro do universo, mas eu quero te falar que antes de você existir nessa terra, todo o plano de Deus para você já estava traçado. E é isso que a Bíblia fala. Todos os meus livros foram escritos, todos os meus dias foram escritos no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Está lá no Salmo 139. Você nem existia ainda, então, Deus colocou esse desejo da eternidade no nosso coração, mas a gente não compreende por causa das nossas limitações. A gente não vai conseguir manipular esse jogo de ter alegria e tristeza. Eu vou confessar um pecado aqui para vocês. Tem um joguinho que eu e o Valber jogamos online. E nesse jogo, a gente burla. Porque o jogo, na verdade, não pode ver. Mas eu e o Valber, a gente joga ali com a galera, eu mostro o meu jogo para ele, ele mostra o dele para mim. E a gente dá uma burlada no jogo. E a gente sempre joga assim. É engraçado que a gente perde muito jogando assim. Eu não sei, a gente perde muito quando a gente joga burlando, mas a gente ganha também. E a gente burla o jogo porque a gente está ao vivo. Teve um dia que não foi burlado. O Valber, gente, esse dia foi incrível. O Valber estava... É porque tem muita gente jogando. Tanto que tem hora que a gente nem consegue sala para entrar. Mas um dia o Valber estava viajando e eu estava lá em casa e eu saí com ele. Eu fiquei, é você. Aí o povo, não vale não, não vale não. Enfim, né? Existem coisas que a gente consegue burlar. Mas o sábio está dizendo assim, que no ciclo da vida que foi determinado na eternidade, nada se pode tirar e nada se pode acrescentar. Por mais que nós façamos procedimentos estéticos,
isso nunca vai impedir que nós envelheçamos. A gente vai ficar velho. Por mais que eu me cuide, eu não tenho como garantir que uma doença não sobrevirá na minha casa. Eu não tenho como garantir que a morte não me alcançará. Eu não, por mais reservas financeiras que eu tenha, um dia vem um governo aí de 2 letras, que eu não posso falar, e acaba com a economia do nosso país. Por mais que eu tenha um porte de atleta, meu histórico de atleta não me garante que eu não vou ter o coronavírus. Então, esse jogo não tem como burlar, não tem como passar por cima dele. E, por fim, os últimos 2 versículos, 16 e 17, que eu encerro aqui com eles. O sábio viu todo esse ciclo. Ele pensou sobre todas essas coisas, mas o que mais afligiu o coração dele foi esses 2 versículos, onde ele diz assim: descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade, no lugar da retidão, ainda mais impiedade. E fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito e tudo o que acontece. De tudo que atingiu o sábio, o que levou ele a ficar pensando, né? Ele falou, a vida tem a morte e a vida, a tristeza e a alegria, o trabalho, o fardo do trabalho, tem isso tudo, ok. Mas o que depois ele ficou meditando foi nesse terrível contraste. A justiça versus a injustiça. Olha o que ele fala, né? No lugar da justiça tinha impiedade. Às vezes a gente fica pensando também, né? Nossa, essa vida sofrida que nós temos, como que ainda tem governantes ruins? Como que ainda o mal consegue os seus propósitos? Como que eu vou celebrar a minha vida, sendo que eu olho aí, eu vejo tanta injustiça, tanta desonestidade, né? Nessa hora parece que Deus se atrapalha. Como que Deus deixa que o mal fique no poder? Como que Deus deixa que esses dias ruins me sobrevenham? Como que Deus permite que desastres naturais destruam a terra e as pessoas? E o sábio aqui começa a meditar sobre isso, né? No lugar do bem está o mal. E ele pergunta assim, por que que Deus não executa logo a sua justiça? E é a pergunta que não quer calar, né? Por que que Deus deixa que uma praga dessa invada a terra? Por que que Deus deixa? Eu nem sei os números, queridos, porque eu nem acompanho direito. Eu nem sei os números dessa pandemia, mas foi muita gente, né? Que, se a gente não contar pelas mortes, só que foi infectado, tem muita gente. Por que que Deus não executa logo a sua justiça? Eu olhei debaixo do sol e vi que no lugar da justiça reinava a injustiça, no lugar da justiça. E uma vez, o Valber também estava vendo uma reportagem, me parece que era de uma mãe cujo filho tinha sido assassinado, e alguém perguntou para a mãe assim, olha, como que ela perdoou o assassino? E alguém perguntou para ela assim, nossa, você não acha que Deus foi injusto? Não, mesmo assim você está perdoando? E ela respondeu assim, olha, eu não sei como que Deus vai fazer justiça nesse caso, mas uma coisa eu sei, uma hora a justiça de Deus vem. A justiça de Deus chega. E uma coisa que nós precisamos ter fixos no nosso coração, queridos, é que Deus vai resolver a equação que nós não estamos entendendo. Deus vai resolver essa equação. Em algum momento, Deus vai derrubar o injusto. Prova disso é que todos os impérios opressores que já se levantaram sobre a terra, todos eles, em algum momento caíram. E se não fosse assim, nós não estaríamos vivos. Se só o mal prevalecesse na terra, a gente não estaria aqui para contar a história.
não é só o mal que prevalece. A justiça de Deus vem. E a pergunta mais instigante que eu quero te fazer nessa noite: nessa equação de bem e mal, justo e injusto, quem é você? É a velha história, né? Do fariseu e do publicano. A gente quer que Deus execute a justiça. Senhor, venha com a justiça, mas que seja feita a justiça no outro. Eu me considero o bom. O justo sou eu. Acabe com o injusto, que é o meu irmão. Fariseu e publicano, queridos. Né? O Nado está me lembrando ali do teatro do Semiarte, onde tem a pantomima que diz, né, eu sou o bom, você é o ruim. Eu sou o santo e você é o pecador. É muito fácil nós cobrarmos que Deus venha com justiça quando nós nos consideramos os bons. Quando o outro está a ser exterminado e nós livres. Imagine se Deus resolver executar a justiça dele no mínimo deslize nosso. Pecou, morreu. Mentiu, acabou. Morreu. Teve inveja, falou mal, morreu. Deus exercendo o quê? Justiça. Essa não deve ser a nossa oração. Deus sabe que para acabar com o mal, Ele precisa matar o malvado. Então, entre matar, Ele escolhe redimir o malvado. Ele não mata, Ele redime o malvado, Ele salva o malvado. Então, que a nossa oração não seja, Deus, venha com a sua justiça. Ore, Deus, venha com a sua misericórdia, que ela é a causa de nós não sermos consumidos. Que ela se renove a cada manhã, Senhor, nesse mundo injusto, nesse mundo mau, nesse mundo, ó Deus, onde parece que as coisas estão desgovernadas. Venha com a sua misericórdia, que amanhã, quando nós acordarmos, ó Deus, que elas já estejam se renovando sobre nós, ó Deus, para que nós não pereçamos junto com o mundo, Senhor. Irmão, o tempo oportuno é hoje. O dia de você celebrar a Deus é hoje. O dia de você olhar para todo o bem que o Senhor te tem feito é hoje. O momento é agora. Nunca haverá um tempo sem problemas. Nunca haverá um tempo melhor. Não espere por dias melhores, porque os dias estão se findando aqui nessa terra. Não ache que Deus está de braços cruzados, sem resolver a sua questão, querido. Seja sábio. Use a palavra de Deus, o tempo a seu favor. Use a vida a seu favor. Porque o sábio disse que para a sepultura, que é para onde nós estamos indo, lá não tem atividade. Então, o tempo de você agir é hoje, aqui, agora. Essa semana eu conversei com a Débora, minha cunhada, e ela me encorajou a tomar uma atitude que eu preciso tomar desde sempre. E essa palavra está sendo para mim, né? Que a gente não espere amanhã chegar para a gente resolver a nossa vida. A oportunidade é agora. 2 Coríntios 6:2 diz assim: pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Aleluia! O tempo é hoje. Vamos fechar nossos olhos, fazer uma oração, para que a gente seja despedido com a bênção, com a paz do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu te peço que nessa hora o Senhor nos desperte, ó Deus, para a sua palavra. Que o Senhor nos faça entender, Senhor, que nós precisamos sair do nosso lugar, ó Deus, que muitas vezes nos faz caminhar para trás.
Ó Deus, que nós possamos dar 2 passos atrás, sim, mas para parar de hiperfocar no nosso problema, Deus, e ver como o Senhor vê a visão do todo. Nós não somos o centro do universo, ó Deus. O seu propósito é a causa de todas as coisas. Ó Deus, que nós paremos de reclamar, de murmurar, ó Deus, de ser medrosos. Tira de nós todo medo, tira de nós toda covardia, todo espírito de desânimo, todo espírito, ó Deus, de fracasso. E nos faça avançar, Deus, para a sua vontade. Nos faça entender, ó Deus, que nós fazemos parte do seu plano perfeito. Que o Senhor ainda tem o controle, o domínio, é na sua presença que nós devemos estar. Aqui, Senhor, debaixo das suas asas, debaixo da sua direção. Senhor, nos faça caminhar, ó Deus. Ó Deus, sem deixar-nos ser vencidos pelas circunstâncias, mas que nós possamos aproveitá-las, ó Deus, como oportunidade de exercer a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus, Senhor.